Você já se deparou com uma situação em que você tem que estar fazendo repetidamente tarefas dentro do Photoshop e isso acaba tirando o seu tempo? Eu sou Thales Ren, sou retocador digital e fotógrafo, e hoje você vai aprender comigo como criar ações para aumentar a sua produtividade no Photoshop. Vem comigo! Quando pensamos em criar ações para ganhar tempo no Photoshop, a primeira coisa que nós precisamos verificar é se o painel de ações está ativo. Nesse caso, se ele não estiver, é ir em Janela, Ações. Ele vai abrir o painel. Aqui eu já tenho um set de ações. O que acontece é o seguinte, que quando você quer criar várias ações, você precisa armazenar ela dentro de uma pastinha. Mas o porém é que, mesmo que seja uma única ação que você queira para poder exportar, para ter ela criada dentro do Photoshop, você precisa ainda assim criar uma pasta, que é onde essa ação de fato vai ser guardada. E ali dentro você pode acumular várias ações, ou para cada ação nova que você quiser, criar então uma pastinha separada. Nesse caso específico aqui, como eu já tenho, eu não vou gravar dentro do meu set que eu tenho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui criar essa pastinha e nós vamos criar uma ação, por exemplo, para criar uma vinheta, uma borda escura aqui ao redor dessa imagem. Então eu vou colocar aqui vinheta. Por enquanto nada está acontecendo ainda, eu apenas criei a pastinha para onde a ação vai ser gravada. Para começar a gravar a ação, eu preciso clicar nesse mais e ele vai me pedir qual é o nome da ação. A ação vou chamar de vinheta também, poderia ser outro nome, né? Não teria problema. E aqui eu defino onde eu vou querer salvar. Eu vou salvar dentro de um set que eu já tenho pronto, ou desse que eu acabei de criar. Nesse caso, aquele que eu acabei de criar. Nós temos a opção ainda de, por exemplo, colocar atalhos para poder fazer com que a gente, com um toque, com um clique, já ative aquela ação. Poderia utilizar o F12 aqui, nesse caso está disponível, e esses que estão um pouco mais opaco aqui, eles não estão disponíveis porque eu já estou utilizando em outras ações. Então eu vou deixar sem nenhuma nesse caso, e inclusive posso colocar cores, que essas cores é interessante para agrupar ações que têm condições, elas são parecidas, características similares. Então aqui eu vou dar um recorde agora, ou seja, ele vai começar a gravar. E é muito importante que a partir do momento que ele coloque para gravar, todos os passos que você for dar precisam ser calculados, ou seja, você não vai fazer cliques e depois dar um Ctrl Z, por exemplo, pois isso vai ser tudo gravado, e isso vai fazendo com que a ação acabe ficando um pouco inchada com passos desnecessários. Quanto mais enxuta, mais rápido ela vai executar. Então nesse caso, como eu quero criar aqui uma vinheta, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma camada nova, eu vou preencher ela de branco e vou utilizar um filtro. Vamos utilizar o Camera Raw Filter. E aqui eu vou utilizar em efeitos, eu vou colocar vinheta. E aqui está essa vinheta. Perfeitinho, eu posso fazer ela mais redondinha ou menos, mais forte. Nesse caso eu vou colocar ela no máximo. E vou dar um OK. E agora que eu criei essa vinheta, eu vou aqui na camada, vou escrever inclusive o nome para você ver que ele vai renomear. Vamos colocar aqui bordas escuras. Vou colocar no modo multiplicação. Vou usar o multiply aqui. E pronto, aqui está a minha ação. Perfeito. A partir do momento que isso está ok, a primeira coisa que eu tenho que vir fazer aqui é parar a gravação. Pode ver que tem o botãozinho de recorde ativo. Agora eu venho aqui e paro a ação. E ok, ela está pronta, sem maiores problemas. Agora a gente vai fazer o teste. Vamos ver como é que ela se processa. Se ela deu tudo certinho, não vai ter problema nenhum. Eu vou deletar ela. Eu vou vir aqui em vinheta e vou dar um play. E ela criou a vinheta, exatamente como eu havia deixado. Olha só. Perfeito. Com isso, você consegue criar várias ações de tarefas que você faz repetidamente e com um clique você já consegue resolver isso fácil. Agora, você quer salvar essa vinheta em algum local, exportar essa ação, tudo que você precisa fazer é vir em vinheta, clicar na pastinha, abrir aqui as opções, e tem a opção aqui de salvar ação. Aí você salva no local que você quiser e pronto. E a partir do momento que você, por exemplo, for para um outro computador ou formatou o computador e instalou o Photoshop novamente, mas está sem as suas ações, você vem aqui novamente e carregar ações. Você tem a opção também de substituir ações. Por exemplo, se você tiver
no Photoshop com as ações que vêm no Photoshop, mas você não quer utilizar elas, você vem aqui em Replace e ele vai fazer com que ele substitua todas as ações que você já tem no Photoshop. Então você vai conseguir deixar somente com a ação que você gosta. Nesse caso específico, eu ainda tenho a opção de vir aqui com o botão e botar modo botão. Isso vai deixar ela colorida, e aqui que aparece aquelas cores que eu falei que a gente pode estar agrupando elas conforme as características dela, conforme o uso que você tem. E depois disso você pode simplesmente anexar ela aqui no seu sistema de trabalho. Pronto, você consegue trabalhar de forma muito mais automatizada dessa maneira. Mas é importante que você crie sempre atalhos, pelo menos, porque quando você decorar os atalhos você vai ganhar muito mais tempo fazendo esse tipo de atividade. Além de ganhar tempo por ter uma ação, você ainda vai ter tempo para não precisar vir até aqui e clicar no botão.